O mundo da Fórmula 1 está em choque, e o que vamos relatar agora pode ser o início do capítulo final da carreira de um dos maiores de todos os tempos. Fernando Alonso, o touro das Astúrias, enfrentou em Xangai algo muito pior do que um carro lento. Ele enfrentou a agonia física, o medo da invalidez, um equipamento que se transformou em uma máquina de tortura. As imagens de Alonso soltando o volante nas retas de Xangai não foram um gesto de arrogância, foram um grito de socorro. O bicampeão mundial está perdendo a sensibilidade das mãos e dos pés, e o diagnóstico médico que vem dos bastidores é assustador. Risco de danos neurológicos permanentes. Será que a busca obsessiva de Alonso pelo terceiro título vai custar a sua saúde para o resto da vida? Prepare-se, porque o que a Aston Martin e a Honda estão escondendo é um verdadeiro escândalo de segurança. Imagine a cena. Você é um dos maiores atletas do mundo. Você está dentro de um coquito apertado, sob uma força de 5 vezes o peso do seu corpo, e de repente, o mundo começa a tremer de forma violenta. Não é um tremor comum. É uma oscilação de alta frequência que atravessa o seu assento de fibra de carbono, sobe pela sua coluna e se concentra nas extremidades. Foi exatamente isso que Fernando Alonso sentiu na volta 20 em Xangai. O relato é digno de um filme de terror. O piloto começou a sentir um formigamento estranho, um peso morto nas mãos. Pouco depois, os pés, essenciais para sentir a pressão milimétrica do freio, também começaram a ficar dormentes. Alonso tentou de tudo. As câmeras on-board mostraram o espanhol soltando o volante nas duas retas principais do circuito de Xangai. Ele sacudia as mãos, tentava fazer o sangue circular, tentava afastar a dormência que ameaçava tirar o controle do carro. Mas não adiantou. Na volta 34, com o nível de dor e desconforto atingindo o insuportável, o touro das Astúrias se rendeu. Ele recolheu para os boxes não porque o carro quebrou, mas porque o seu corpo não aguentava mais ser torturado. Eu não conseguia sentir minhas mãos e meus pés, disse Alonso após a corrida. Para um piloto que já correu com ossos quebrados e sob febres altíssimas, essa confissão é um terremoto. O nível de vibração era tão alto que Alonso admitiu que nem conseguiria terminar a prova se tentasse. Estávamos vendo uma lenda sendo derrotada não pela velocidade dos rivais, mas por uma falha de engenharia que agride a biologia humana. Gente, é revoltante ver um piloto desse tamanho passar por essa humilhação física. Você acha que a Aston Martin deveria ser punida por colocar a vida do Alonso em risco com um carro que vibra desse jeito? Ou você acredita que o Alonso, pela idade, já não deveria estar mais se submetendo a esse tipo de esforço? Deixe seu comentário aqui embaixo. Respeito ao Alonso ou hora de parar? Sua opinião é fundamental para a gente medir a temperatura do paddock. O que muitos fãs não sabem é que o aviso já tinha sido dado. Antes mesmo da temporada começar na Austrália, o gênio da aerodinâmica e agora consultor da equipe, Adrian Newey, fez uma declaração que gelou o sangue de muita gente. Newey admitiu publicamente que tanto Alonso quanto seu companheiro, Lance Stroll, estavam correndo um risco real de sofrerem danos nervosos permanentes. O termo médico é assustador: neuropatia periférica induzida por vibração. Quando um nervo é submetido a trepidações constantes de alta intensidade, ele começa a sofrer microlesões. Se esse estresse continua por muito tempo, o dano se torna crônico. Você perde a coordenação motora fina, perde a sensibilidade ao calor e ao toque, e pode desenvolver dores crônicas para o resto da vida. Dan Fallows, o diretor técnico da Aston Martin, estipulou um limite de segurança de apenas 25 voltas. Segundo os cálculos da equipe, ultrapassar esse tempo dentro do carro é como brincar de roleta russa com o sistema nervoso. Em Xangai, Alonso foi até a volta 34. Ele esticou a corda ao máximo. Jornalistas espanhóis de confiança, como Emílio Pérez de Rosas, trazem informações ainda mais graves. Alonso estaria sofrendo com dores lancinantes no punho esquerdo e na base do pescoço. O corpo humano tem memória. E aos 44 anos, essa memória está cobrando juros altíssimos de décadas de impactos e forças G. Há rumores persistentes de que médicos da FIA já estão monitorando os exames de ressonância magnética do piloto. A recomendação pode ser drástica: repouso absoluto ou, em último caso, a aposentadoria forçada para evitar que o piloto perca os movimentos das mãos. Mas por que esse carro vibra tanto? O culpado está escondido atrás do banco do piloto. A unidade de potência da Honda para 2026 é o centro dessa crise. O problema reside na integração da nova bateria e no sistema de recuperação de energia. Para tentar compensar a falta de potência em relação aos motores Mercedes-Ferrari, a Honda está operando em frequências de ressonância que o chassi da Aston Martin não consegue absorver. O resultado é um carro que se comporta como uma britadeira. Alonso revelou que a equipe tentou medidas extraordinárias para diminuir o sofrimento. Eles baixaram artificialmente as rotações do motor, o famoso RPM, para que a vibração diminuísse. Mas imagine correr na Fórmula 1 com o motor limitado. Quando Alonso precisava de potência para uma ultrapassagem ou para defender posição, ele era obrigado a subir o giro. E era nesse momento que a máquina de tortura ligava novamente. Isso nos traz uma lembrança amarga. Entre 2015 e 2017, Alonso viveu um inferno na McLaren com a Honda. Naquela época, o motor era apenas lento e quebrava muito. Alonso chamou de motor de GP2. Hoje,
a situação é muito mais grave e perigosa. O motor atual é fisicamente agressivo. O chefe da Honda, Shintaro Oriara, admitiu que eles estão clutching at straws, ou seja, tentando se agarrar a qualquer fio de esperança. Eles comemoraram o fato de terem completado algumas voltas a mais do que na Austrália, mas isso soa como uma piada de mau gosto para um piloto que está perdendo a sensibilidade dos pés. A Honda tem apenas 10 dias para levar uma solução para o Japão, sua corrida é em casa. Se eles falharem em Suzuka, a parceria com a Aston Martin pode entrar em colapso antes mesmo de completar 6 meses. Você acha que a Honda está destruindo o legado do Alonso na F1? Será que o Adrian Newey vai conseguir salvar esse projeto ou a burocracia das baterias é um beco sem saída? Se você gosta desse tipo de análise profunda, que vai além do que passa na TV, já se inscreve aqui no canal. A gente mergulha na telemetria e nos bastidores médicos para te contar o que realmente acontece. Ativa o sininho e vem com a gente. O caso de Alonso não é mais apenas um problema da Aston Martin. Já se tornou um problema de segurança da FIA. Outras equipes pilotos, incluindo estrelas da Red Bull, já começaram a se manifestar. Se um piloto perde a sensibilidade das mãos a 300 km por hora, ele não é apenas um risco para si mesmo, ele é um risco para todos os outros 19 pilotos no grid. Imagine se Alonso sofre um apagão sensorial em uma zona de frenagem pesada, como a curva 14 de Xangai. Ele poderia causar um acidente catastrófico. Por isso, analistas e fãs exigem uma investigação minuciosa. A FIA tem protocolos rígidos para concussões cerebrais, mas quanto a danos nervosos por vibração, a postura corajosa de Alonso em parar o carro foi um recado direto para o organismo regulador. Ele sinalizou que os limites do regulamento de 2026 podem ter ido longe demais no que diz respeito à saúde dos pilotos. O espetáculo não pode valer mais que a integridade física. Alonso também criticou duramente o fato de 4 carros nem terem começado a corrida na China. Para ele, isso é o pior espetáculo possível. Entramos no campeonato mundial de duração de bateria, disse o espanhol com seu habitual sarcasmo ácido. Ele sente que a categoria perdeu a essência e se transformou em uma gestão de componentes frágeis que não aguentam o esforço de uma corrida completa. Agora, todos os olhos se voltam para o Japão. Suzuka é o tempo da Honda, mas para Fernando Alonso pode ser um cadafalso. Suzuka é uma pista que exige demais do físico. As curvas em S do primeiro setor e a famosa 130E são testes extremos de estabilidade. Se o AMR 26 continuar com essas oscilações violentas, as chances de Alonso completar a prova são mínimas. O companheiro de equipe, Lance Stroll, já deu o tom do desespero. Rezem por mim. É esse o estado de espírito de uma equipe que deveria estar brigando por vitórias. No entanto, há um detalhe no calendário que pode ser a única salvação para a carreira de Alonso. Devido ao cancelamento das corridas no Bahrein e na Arábia Saudita, após o Japão teremos um hiato de 5 semanas, até o GP de Miami. Esses 35 dias serão cruciais. Será o tempo que a Honda terá para redesenhar a integração da unidade de potência e o tempo que Alonso terá para se submeter a tratamentos intensivos de fisioterapia e neurologia. Se esse intervalo não for suficiente para resolver o problema, poderemos ver uma substituição temporária ou definitiva. Alonso tem contrato até o fim de 2026, mas a biologia não lê contratos. Ele quer ser o primeiro piloto de 45 anos a alinhar no grid desde Graham Hill em 1975. Mas para isso, ele precisa de um carro que não tente destruir seu sistema nervoso a cada volta. Fernando Alonso sempre foi piloto que superou as máquinas que lhe deram. Ele fez milagres com Ferraris lentas, com M-Celares quebradas, com Alpines instáveis. Mas agora, o desafio é contra um inimigo invisível e interno. A vibração do motor Honda é a criptonita do nosso super-homem das pistas. O veredito de Xangai é sombrio. Vimos uma lenda perder a sensibilidade das mãos. Vimos um gênio da engenharia admitir que seus pilotos podem ficar com sequelas permanentes. E vimos uma fabricante histórica, a Honda, perdida em meio a desculpas e falhas de confiabilidade. A Fórmula 1 de 2026 está sendo dura com seus veteranos. Se Alonso vai conseguir dar a volta por cima no Japão ou se ele vai decidir que sua saúde vale mais do que esse show de horrores, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, o esporte não será o mesmo se perdermos o seu maior guerreiro por causa de uma bateria defeituosa e um chassi que treme. E você, o que faria se estivesse no lugar do Alonso? Continuaria arriscando ficar com uma lesão nervosa para sempre por causa da paixão pelas corridas? Ou pararia agora para aproveitar a vida com saúde? Deixe a sua opinião sincera aqui embaixo. Vamos fazer esse debate chegar aos ouvidos da Aston Martin. Não esquece de dar o like e compartilhar esse vídeo no seu grupo de Zap da Fórmula 1. Um grande abraço, força para o nosso Nano Alonso e a gente se vê na próxima curva. Valeu!